E aí, Ivete, tudo bom? Eu sou a Laila Queiroz, sou médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia em cães e gatos. E hoje estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre causas de doença renal crônica em cães e gatos. Você sabe o que causa isso? Bom, a doença renal crônica é aquela definida por uma deficiência estrutural ou funcional de um ou ambos os rins que perdura por um tempo prolongado. É uma doença progressiva e irreversível. E muitas vezes, no momento do diagnóstico da doença, a causa do problema não está mais ali presente, não está estabelecida. Mas é importante que você saiba quais as possíveis causas para que você possa prevenir, para que você possa fazer o diagnóstico precoce e até mesmo, se for possível reverter, que você faça isso a tempo. Então vamos lá? Primeira causa de doença renal crônica mais comum na minha rotina são as repetidas injúrias renais agudas. Ou seja, quando o animal tem alguma injúria renal aguda, ele fica com alguma sequela disso, ele fica com alguns néfrons perdidos nesse momento. Então a gente tem que lembrar lá o que causa injúria renal aguda. Infecções, inflamações, intoxicações, né? Então, a gente tem aqui as causas de injúria renal aguda, né? Infecções, intoxicações e inflamações. Tem outras também, mas no geral a gente vê isso, né? Na rotina a gente vê muita hemoparasitose, leptospirose, leishmaniose, intoxicações por alimentos, intoxicações por lírio. Então, essa injúria renal aguda, o animal pode recuperar, essa caneta não está muito boa, o animal pode recuperar, o animal pode morrer ou o animal pode virar crônico. Então, quando ao longo da vida do animal ele vai tendo repetidas injúrias renais agudas, ele vai perdendo células renais ao longo da vida e vai se tornando um doente renal crônico. Outra coisa importante da gente falar aqui, então, é o próprio envelhecimento, né? Envelhecimento. O envelhecimento das células, né? Os nossos pacientes que têm vivido cada vez mais tempo, né? Animais que antigamente viviam no máximo 10 anos, 8 anos, hoje vivem 18, 19, 20 anos. Com o envelhecimento há um processo de morte celular e com esse processo de morte celular também há perda de néfrons. E o envelhecimento pode ser uma das causas da doença renal crônica. Essa talvez seja um pouco inevitável, mas quanto mais a gente cuidar dos nossos pacientes, quanto mais tempo eles viverem, né, existe maior a possibilidade de ter uma doença renal crônica. Por isso que é tão importante que todo veterinário saiba lidar com a doença renal crônica. Porque nossos pacientes estão ficando cada vez mais idosos, estão tendo uma longevidade cada vez maior. E é importante a gente saber lidar com esses idosos, saber lidar com as doenças que advêm da idade, para que a gente possa dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, o envelhecimento entra aqui como uma importante causa de doença renal crônica. Outra importante causa de doença renal crônica são as causas congênitas. Que causas congênitas podem ser essas? Rins policísticos, né, a PKD, que é a doença renal policística, a displasia renal, a doenças renais familiares, como a amiloidose renal e agenesias renais. Quando que a gente vê muito essas doenças? Principalmente em canis ou gatis, onde tem muito cruzamento com o sanguíneo. Onde começa a cruzar parentes, irmão com irmão, pai com filha, e aí aumenta a ocorrência dessas doenças renais congênitas. A gente tem visto cada vez mais casos suspeitos de displasia renal em Shih Tzu, né? Quando estourou o boom da criação do Shih Tzu, virou moda o Shih Tzu, o pessoal começou a criar o Shih Tzu às vezes sem muito critério, e aí a gente começou a ver cada vez mais casos suspeitos de displasia renal em Shih Tzus de 1 ano, de 2 anos. Então, antigamente, a gente sempre pensava, a doença renal crônica é doença de animal velho, é doença de animal idoso. Hoje, a gente tem visto muitos casos de doenças renais crônicas congênitas. Então, fazer diagnóstico de doença renal crônica em animal de 1 ano, de 2 anos, não é raro.
Então, por isso é importantíssimo você sempre fazer check-up, mesmo no animalzinho jovem, e sempre fazer exames completos antes de cirurgias eletivas, por exemplo, uma castração, né? Não sei contar quantas e quantas vezes eu já fiz diagnóstico de doença renal crônica em pacientes que vieram simplesmente para uma castração, né? Eu lembro muito bem da Bela, que foi uma cadelinha que eu atendi no meu mestrado, que o diagnóstico de doença renal dela foi pré-castração. Então ela estava super bem, estava super animada, estava tranquila. A tutora dela foi fazer os exames pré-operatórios para castrar ela e aí a creatinina dela estava 2,6. Todo mundo ficou assim, que essa creatinina aumentada, né? Vamos investigar um pouco mais. Quando fez a ultrassom da Bela, viu que ela tinha rins totalmente disformes, né? Totalmente mal formados. Então ela é um exemplo de doença renal crônica congênita. Gatos, principalmente gatos persa, com rins policísticos, né? Então, os rins policísticos são doença genética e hereditária. Então, se você fez o diagnóstico de algum gato com doença renal policística, é importantíssimo retirar esse animal da reprodução, tá? Esse animal não pode se reproduzir, porque é uma doença hereditária e muito grave. A gente sabe que a sobrevida dos gatos com doença renal policística é muito curta, então deve-se tirar esses animais, na verdade todos que têm qualquer doença congênita, mesmo que não se saiba ao certo se ela é ou não hereditária, devem ser removidos da reprodução, né? A amiloidose renal, principalmente nos cães da raça Shar-Pei, né? Eu tenho diagnosticado um pouco menos esses quadros, acho que o Shar-Pei anda um pouco sumido, pelo menos aqui na minha região, né? E a genesia renal, já atendi, né, cão e gato que foi fazer ultrassom de rotina ou às vezes por qualquer outro motivo e encontrou apenas um rim ali, né? O animal nasceu com um rim só. Então, a genesia renal também é uma causa de doença renal crônica congênita, certo? Outra causa de doença renal crônica que podemos falar é o caso de pielonefrite crônica. O que é a pielonefrite? Pielonefrite nada mais é do que a infecção do interstício e da pelve renal. Então é quando eu tenho um caso de um processo infeccioso envolvendo tanto o parênquima quanto a pelve renal. A pielonefrite é uma infecção muito grave, muitas vezes de difícil diagnóstico. Às vezes você faz o exame de urina do paciente e nem tem bactérias na urina. É possível ter pielonefrite sem bactérias na urina, sim, tá? Como que eu faço o diagnóstico de pielonefrite? Eu vou associar uma imagem ultrassonográfica sugestiva. Geralmente esse animal vai ter sinais de infecção sistêmica, como febre, falta de apetite, leucocitose no exame e pode ou não ter alterações no exame de urina. Então, caso esse paciente tenha uma pielonefrite que não seja tratada a tempo ou que seja uma pielonefrite que já vem cronicamente, isso é uma importante causa da doença renal crônica em cães e gatos, tá? Outra causa importante são as obstruções do trato urinário. E aí as obstruções podem ser em qualquer porção do trato urinário. Então vamos lembrar aqui como que é o trato urinário, certo? 2 rins, ureteres, bexiga e uretra, beleza? Qualquer porção aqui que eu tiver uma interrupção do fluxo, uma obstrução por um cálculo, por um coágulo, por grumos de células, por neoplasias, eu vou ter uma paralisação temporária da função renal. Se eu resolver essa obstrução, tudo bem, talvez isso não deixe sequelas, mas se eu não resolver essa obstrução em tempo hábil, eu vou gerando um acúmulo de urina aqui e isso cada vez mais vai destruindo o parênquima renal e eu posso ter uma hidronefrose generalizada. Já atendi casos de pacientes onde a gente vai fazer a cirurgia e só tem cápsula o rim, né? Já é uma hidronefrose tão antiga, já é um processo obstrutivo de tanto tempo que esse rim só tem cápsula, não tem mais nada de parênquima renal. Então, processos obstrutivos crônicos também causam doença renal crônica. É claro que se o processo obstrutivo for aqui na uretra e ele não for resolvido rapidamente, esse animal vai virar óbito. Por quê? Porque vai paralisar tudo aqui para trás. Então eu vou ter uma paralisação bilateral renal. Não dá nem tempo de fazer uma doença renal crônica.
Agora, se é uma obstrução aqui em trato urinário superior, em ureter unilateral, só no direito ou só no esquerdo, eu tenho possibilidade de fazer uma obstrução crônica, às vezes até assintomática, e esse animal se torna um doente renal crônico, porque ele perde parcialmente ou totalmente aquele rim acometido. Então, os processos obstrutivos são importante causa de doença renal crônica. Outra causa importante de doença renal crônica é a hipercalcemia. E aí, essa hipercalcemia, ela pode ser de qualquer origem. Pode ser hipercalcemia por malignidade, por exemplo, no caso de animais com neoplasia. Pode ser uma hipercalcemia de origem alimentar, né? Esses dias eu atendi um cachorro idoso que o tutor achou que ele estava velhinho e ele precisa de cálcio para os ossos e começou a suplementar cálcio no animal sem orientação, por conta própria, fazendo automedicação. Quando eu fui usar os teores de cálcio, estavam altíssimos e esse animal teve depósito de cálcio renal e mineralização renal. Então, a hipercalcemia, seja ela iatrogênica, seja ela por motivos endócrinos, seja ela por motivos alimentares, é uma importante causa também da doença renal crônica. Outra causa importante são as toxicidades crônicas. Toxinas ingeridas cronicamente. Por exemplo, ingestão de chocolate. Eu atendi um paciente que comia M&M's todo dia. O tutor, não, mas ele gosta tanto, não, mas eu como um e dou um para ele, eu como um e dou um para ele. O cachorro estava com a dislipidemia horrorosa, é claro, colesterol, triglicéridos, tudo alterado, e creatinina 6. Então, ele já tinha uma doença renal crônica por intoxicação crônica, né? Vem um pouco aqui de injúrias renais agudas repetidas também, né? Tem um pouco disso. Mas a literatura relata como um fator separado essas intoxicações crônicas. Outra causa importante de doença renal crônica é a hipertensão arterial sistêmica. E aqui a gente tem a hipertensão pode ser tanto causa como consequência da doença renal crônica. Às vezes é difícil a gente dizer quem veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, foi a hipertensão ou foi a doença renal crônica. Às vezes é bem complicada essa distinção, mas saiba que a hipertensão arterial sistêmica é uma importante causa de doença renal crônica. E eu só sei se meu paciente é hipertenso se eu aferir a pressão. Por que eu falo tanto disso nos meus vídeos? Porque não é rotina de muitos veterinários aferir a pressão. Eu tenho muitos colegas que nem sabem usar um Doppler. E eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando como que usa o Doppler, como que afere a pressão. Porque não tem como você saber se essa pressão está alterada sem aferir. É impossível você olhar para o paciente, aquele ali tem uma cara de hipertenso. Não tem cara de hipertenso. Não tem sinal clínico específico de hipertensão. Então eu preciso diagnosticar corretamente a hipertensão e se ela for persistente, ela pode ser uma importante causa de doença renal crônica. Finalizando as causas de doença renal crônica, eu tenho as neoplasias. Neoplasias primárias nos rins são relativamente raras, mas podem acontecer e podem acontecer metástases também, né? No caso de linfoma renal, é uma neoplasia relativamente comum, que é uma importante causa de doença renal crônica, né? Recentemente eu perdi um paciente, um gatinho, que tinha linfoma renal bilateral. A gente tentou tratar da qualidade de vida, deu qualidade de vida para ele por um tempo, mas infelizmente a gente sabe que, né, o câncer, muitas vezes ele tem um prognóstico negativo. Então, um prognóstico desfavorável. Então, as neoplasias, elas são uma possível causa também de doença renal crônica. Conhecendo essas possíveis causas, a gente vê que algumas são possíveis de evitar, outras não, né? As neoformações, por exemplo, a gente não consegue evitar. Mas, em relação às toxicidades crônicas, a gente consegue evitar. A hipercalcemia, em alguns casos, é possível evitar. As injúrias renais agudas, né? Prevenindo o animal de ter infecções, de ter inflamações, é possível a gente evitar. Tratar as obstruções de forma rápida, de forma ágil, para evitar que isso vire um processo crônico. E sempre que eu fizer diagnóstico de um paciente
com doença renal crônica congênita, eu preciso castrar esse paciente. Ou, se não castrar, pelo menos retirar esse animal da reprodução. Não deixar que ele se reproduza. Porque eu não sei até que ponto essa doença congênita é ou não hereditária. Tá certo? Obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo e até mais.